Vamos falar agora sobre o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que disse em entrevista ao analista Gustavo Uribe que o partido vai votar a favor do governo em pautas que forem de interesse do Brasil. Vamos ouvir. O que for de interesse público, o que for bom para o país, nós vamos votar a favor. Nós não queremos fazer uma oposição radical. Nós temos gente, esses radicais não querem que o país vá mal. Mesmo o Lula governando, que eles não aprovam o governo Lula, eles não querem ser oposição. Nós temos uns deputados, alguns, talvez uns 20, 30 deputados, que dependem muito do governo federal. Você pega essas regiões, Maranhão e tudo, esse pessoal não tem dinheiro para nada. Depende muito do governo federal. E esse pessoal pode ter um entendimento melhor. Agora, nós sabemos qual a nossa obrigação? Fiscalizar o governo federal. Fiscalizar. O que for de interesse do país, que eles apresentarem, nós votaremos a favor. Neto disse ainda que se Bolsonaro não for candidato nas próximas eleições presidenciais, Michele pode ser uma opção. Vamos ver. O Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou. No lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou. Foi uma surpresa para todos nós. O Bolsonaro, se for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, ele vai ser mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar. E aí, Creomar, qual a sua leitura? Existe bolsonarismo sem Bolsonaro? Existe direita sem Bolsonaro? Qual que é o plano do Valdemar aí com essas declarações? O que é que ele sinaliza? Caio, começando pelo último pedaço de questionamento aí, eu creio que o que Valdemar quer é manter a base de parlamentares eleitos o máximo unida pelo máximo de tempo possível, né? Nós sabemos que o PL tem um pedaço dessa bancada que é eminentemente de bolsonaristas e outro que não. E para esses outros, né, nós temos aí, em termos de futuro, isso normalmente acontece em âmbito legislativo, a janela partidária. O que Valdemar está tentando fazer é agradar os dois grupos. Então, ele dá uma entrevista em que ele faz um afago para os bolsonaristas, ele dá na mesma entrevista um afago para quem vai votar com o governo, e no fim é um grande exercício de malabarismo político. O que ele não pode abrir mão em determinado momento é da capacidade de recursos políticos e financeiros que ele tem às mãos com tantos parlamentares. Ele vai buscando esse processo e aí vai jogando os balões de ensaio. Ele pode citar Michele, ele pode citar outro nome, e isso vai permitindo, nessa lógica que nós temos de uma direita que pode existir sem Bolsonaro, mas o bolsonarismo é o movimento mais importante, a direita hoje, vai criando burburinho, levantando balões de ensaio e medindo os nomes. Eu creio que o grande movimento dessa entrevista e de todas as outras entrevistas que Valdemar da Costa Neto tem feito é esse: tentar se manter em evidência, tentar manter o seu principal ativo político, que é o nome de Jair Bolsonaro, em evidência, para não perder capital político no correr do tempo. Tem um lance interessante que é o PL não foi para o executivo do Lula por motivos óbvios. Eu penso que esse tipo de fala dele é a concretização daquilo que a gente estava dizendo, desse fortalecimento do Congresso. Porque a força do PL e do Valdemar é o tamanho da bancada. O tamanho da bancada, ele consegue negociar uma primeira vice-presidência, de repente uma presidência do Senado no segundo biênio, uma presidência da Câmara dali a 2 anos, ele consegue negociar uma CCJ, uma Comissão Mista do Orçamento, cargos estratégicos, uma vez que ele não estará no Executivo. Porque como o Congresso avançou sobre o orçamento da União, se você tiver uma bancada forte, conseguir manter isso, você consegue manter poder. Raquel, sua visão. Sobre qual ponto? Muito sobre amplo. As falas, me perdoe. Sobre as falas do Valdemar. Caio, ele está deixando muito claro alguns pontos, acho que são quase que dados da realidade. Tem tantos processos de inelegibilidade contra Jair Bolsonaro que é muito difícil que isso não se concretize.
Então, o Valdemar já está antevendo esse cenário, ele mesmo coloca isso e ele trabalha com um outro fator que ele fala da rejeição do presidente Bolsonaro. Ele fala para o Uribe do tanto que ele errou na pandemia, do tanto que isso pesou para ele e de que Bolsonaro, ele usa uma expressão, ele é um candidato muito forte sendo candidato, mas ele é ainda mais forte se apoiar alguém que não tiver essa rejeição. Então, ele está trabalhando muito com isso. Ele quer Bolsonaro aqui para ajudar ele a conter os radicais dentro do partido, mas também não quer a rejeição do Bolsonaro. O que ele parece sinalizar nessa entrevista é isso, que gostaria que o Bolsonaro apoiasse um nome. E aí pode ser a Michelle, pode ser um dos filhos, pode ser um governador, o Tarcísio, eventualmente alguém que seja ungido por ele. E ele fala com muito entusiasmo da Michelle Bolsonaro. Hoje fui correr um pouco ali dentro do PL para tentar entender qual era a viabilidade disso. O que me falaram? A Michelle teve esse desempenho que o próprio Valdemar destaca ali na fala para o Uribe na convenção. Ela acaba tendo um papel importante na campanha de Jair Bolsonaro para suavizar a imagem dele. Eu lembro que a campanha do Bolsonaro até acabou sendo punida, porque sim. Expôs demais a Michelle, sim. Era quase como se ela fosse a candidata em algumas peças. E ela garante a eleição de Damares Alves, né? Não é pouca coisa. Ela compra a briga pela candidatura dela, consegue que ela seja candidata e a elege. Agora, sair daí direto para a presidência da República, me disseram, esses políticos, já é um caminho mais complicado. Sim. Né? Ela poderia se eleger mais facilmente deputada ou até mesmo senadora. Sim, eu não vejo, eu tenho dificuldade de enxergar a Michelle presidenciável. Eu consigo enxergar a Janja, primeira-dama, nossa atual primeira-dama, não gosto de ser chamada de primeira-dama, a Janja muito mais contínuo político, muito mais apurado do que a Michelle. Eu vejo agora... Nossa, não tem essa percepção. Não tem? Não. E até a forma como a Janja atua no governo, né? Acho que a Janja entra nas questões. A Michelle não entrava nas questões políticas diversas. A Janja na campanha, em um mês de governo... Não. Sim, mas... Ela tem um DNA político... Sim, mas se a gente for perceber ali, o Bolsonaro tem um caráter todo machista, ele jamais abriu essa entrada, mas no momento em que se precisou dela e aí ele não teve opção, ele teve que deixar que ela entrasse, ela tem um desempenho impressionante, né? Sim, sim. O que você acha, Creomar? Janja Michelle, 2026. Então, eu tendo aí, Caio, a concordar com essa leitura da Raquel sobre a Michelle em específico. Né? Quando a gente conversava, e aí talvez seja uma vantagem estratégica de ter nascido e vivido a maior parte da vida aqui em Brasília, não foi pouco que a Michelle fez para colocar a Damares no Senado Federal. E isso mostra um modelo de habilidade decisório que é diferente do modelo de habilidade decisória e político da Janja, mas não menos eficaz na construção de determinados nomes e estratégias de se alcançar poder. Eu creio que esse elemento e essa fala do Valdemar me remete a uma das minhas primeiras falas no programa de hoje, que, em determinado sentido, esse vislumbre de um Bolsonaro inelegível faz com que a corrida pelo candidato à direita comece em 2023. Então, está todo mundo se movimentando, tentando encontrar seu espaço de manobra, colocar a cabeça para fora da água. Um tenta uma declaração, o outro faz um ensaio de movimento aqui para ver como esses resultados, de fato, geram ou não um maior nível de visibilidade. E para a Michelle é sempre muito melhor, por exemplo, que alguém esteja levantando o nome dela e não que ela esteja levantando o seu próprio nome, porque isso evita o desgaste eventual de ter que ficar dando explicações sobre uma determinada escolha política, antecipação ou coisa do gênero. Exatamente. Tem muita gente na academia, inclusive, que fala que a nossa era é uma era de estado de campanha permanente, né? Envolvendo digitalização, extrema polarização, que não tem mais o lapso temporal de uma eleição. A campanha é permanente. Creomar de Souza, CEO da consultoria de análise de risco político Dharma, muito obrigado. Bom fim de semana, hein, Creomar? Para ti aí em Brasília. Obrigado, Caio. Um ótimo fim de semana para você e para a Raquel e para aqueles que nos assistiram. Sempre um prazer. Raquel Landim, muito obrigado, viu? Bom fim de semana, querido. Até segunda-feira.